Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muitíssimo boa noite. Porra, 2024, eu tô abrindo todo episódio assim, cara, porque eu tô muito animado com essa segunda temporada de 2024, velho. Eu tive aqui pouquíssimo tempo atrás com um cara fera, que é o Thales Gomes, e agora eu tô com outro cara mais fera ainda, pelo menos na parte de vendas. Eu sei que você é mais fera que ele, né? Tô aqui com o sócio do Thales, o Alfredo Soares, beleza, meu querido? E aí, irmão, como é que tá, Marcelão, galera do Diga Aí? Prazer estar aí falando com vocês, falar de vendas, de comunicação. É Espero poder isso. agregar insight para a turma aí. Cara, eu tenho certeza que você vai, porque é o que eu costumo dizer com minha mulher, todo mundo tem que ser um vendedor, todo mundo é vendedor, todo mundo tá sempre vendendo alguma coisa, não tem como. Essa frase, sabe que ela tem no meu livro, né? Ah, Bora é? Vender, no meu primeiro livro, Todos Somos Vendedores. Tem até um podcast que eu comecei uma época, que é Todos Somos Vendedores. Na verdade, essa frase, cara, ela é uma inspiração de uma frase do Bruno Van Henk, que é o fundador da Corleone, um empreendedor serial, um cara vendedor raiz. Caralho, irado. E ele fala essa frase num podcast, num programa, né? Era mais um programa na época, não era um podcast, era uma entrevista. Que ele faz pro Fora de Série. E ele fala que só existe uma profissão no mundo. Que é vendedor. É vendedor. Eu concordo. Então, todo mundo tá sempre vendendo alguma coisa. Essa expressão, todos somos vendedores, que eu começo a fazer, ela nasce dessa frase do Bruno de só existe uma profissão no mundo, todo mundo é vendedor, né? Então, Irado. Legal. E a gente vai explorar isso aqui muito mais, mas antes deixa eu vender, cara, aqui quem me apoia, né? Porque se essa galera não me apoiasse, eu não estaria aqui hoje, então eu tenho que começar... Alguém tem que pagar a conta. Sempre. Alguém tem que pagar a conta, pô. Existe alguém pagando a conta. Ó, esse já é o melhor início de episódio da história do Diga Aí, tá? A gente já tá em, sei lá, 140 episódios, já ficou o melhor início aqui. Vamos lá, cara, tenho que agradecer, em primeiro lugar, óbvio, a Apex Partners. A gente tava falando aí, né, do Fernando Sinelli, que já passou aqui algumas vezes, né, que um tempo atrás conseguiu enxergar um ativo aí dentro do Diga Aí e veio, enfim, a pegar uma parte do podcast pra gente poder continuar disseminando bons conteúdos. Eu tenho que agradecer ao Five Sport Bar. Cara, um restaurante sensacional aqui, desde o happy hour, é a parte da galera que quer assistir qualquer esporte, é lá no Five. Tomás Laboratórios, maior parte de análises clínicas do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil. Os caras também são ultra sensacionais. Cara, a gente começou um pouquinho atrasado, eu inclusive já abri o meu biscoitinho aqui, ó, da Claides, velho. Esse aqui, se você comer quando você vier aqui no Espírito Santo, eu faço questão de te dar um presente deles. Cara, é sensacional, velho. Claides é fora de série. E para a galera que ama liberdade, que ama negócios e que ama aprender, fica aqui o convite do Instituto Líderes do Amanhã para o 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, com o tema Por que as Nações Prosperam. Tem um livro muito famoso, Alfredo, não sei se você já leu, que é Por que as Nações Fracassam. Nesse livro eles tentam analisar vários países e ver quais foram os motivos que levaram ao fracasso a um determinado sucesso. Então o Líderes do Amanhã, para esse 12º Fórum, resolveu pegar essa obra do Robson e do Acemoglu para ver, na verdade, por que as nações prosperam, analisar as questões econômicas, quais são os indicadores, se tem a ver com liberdade, se não tem, quais são as situações, enfim, literalmente os dados que são levantados para que essas nações tenham conseguido prosperar mundo afora. Então fica aí o convite para o 12º Fórum Liberdade e Democracia. E quem ouve o Diga Aí tem 10% de desconto com o cupom Diga Aí lá em forumvitoria.com.br. Fica aí o nosso convite imperdível. Show de bola. Rapaz, falando de venda, né? Isso aqui tá mais para um Shopify, para um Shoptime 4.0 do que um podcast. Quantidade de patrocinador aqui, comeu 15 minutos do conteúdo. E tem outra metade depois. É um merchan com conteúdo, não é um podcast. É um merchan cast com conteúdo. Tô me sentindo até lisonjeado, então, porque, ainda tem outra metade depois. O cara chegou, turma, o cara chegou a abrir o biscoito para falar da crocância. Vocês estão de sacanagem. Isso aqui é um merchancast. Essa é a verdade. Aí, ó. Já tá surgindo coisa nova. Vamos lá. Minha primeira pergunta, quem é Alfredo Soares? Cara, eu sou um cara obcecado por negociação, por fazer negócio, por gerar valor, por ser útil para as pessoas e conseguir
através de um dom, com técnica, com treino, monetizar relacionamentos, né? Monetizar problemas. Então, sou um empreendedor apaixonado pelo cliente, um vendedor nato, e espero estar sendo um marido também acima da média. Porra, irado. Cara, você jogou uma frase aí que desculpa, mas eu vou começar a usar, porque ontem eu tava com alguém e eu falei, tô juntando tal pessoa, talvez eu entre no negócio porque eu juntei e tal. Que você acabou de falar, monetizar relacionamentos, velho. Cara, isso é muito bom, essa frase é muito boa. Essa frase é muito boa, irado. Pô, já, tá e é engraçado falar sobre isso, porque isso, na verdade, vem um pouco até de um trabalho de terapia que eu tenho feito, de enxergar valor nessa habilidade que a gente pode hoje gourmetizar e falar que é uma engenharia social, soft skills, network, né? Mas que no final é essa obsessão por ser útil, né? Por fazer as coisas acontecerem e, obviamente, ter reputação suficiente e habilidade de você se posicionar para transformar essas conexões em modelos de negócio e monetizar isso, né? Então, basicamente, eu venho cada vez mais tendo mais orgulho de ser esse negociador, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem trabalhando, porque é isso. Na verdade, no final das contas, é raríssimo alguém que tem a habilidade de fazer isso de forma genuína, gerando valor, criando, né, sinergia, construindo uma sintonia para acontecer negócios, deixando claro um modelo de remuneração. Porque normalmente muita gente que faz isso de forma mercenária, tem muita gente que faz isso de forma orgânica, mas um modelo de negócio híbrido que é bom para todo mundo, mas que dá dinheiro de forma transparente, é mal visto, né? O lobista, o intermediador, ele não é visto como um negociador. Ele é visto normalmente como um cara que está transformando o negócio em mais caro. Quando não é. Quando, de fato, você está, às vezes, criando um negócio onde não existe. Eu chamo de construir dinheiro, né? Criar dinheiro. Então, aquele dinheiro não estava ali. Você está juntando duas partes e criando um dinheiro novo. Então, hoje eu tenho um pouco mais de orgulho de dizer que eu tenho tesão em fazer isso, né? O Thales, ele brinca, né? O Thales, ele tem duas piadas novas muito boas, né? Duas piadas novas? Ele criou o verbo alfredou. Então, ele fala que tem alguns negócios, quando acontecem assim, alfredou. É tipo assim, pô, tava na cara que não ia dar nada e, de repente, apareceu um negócio ali fora da caixa. E a segunda, ele fala que o meu cargo atualmente no G4 é Chief Rolo Officer, né? Eu sou o chefe dos rolos aqui no G4. Então, meu objetivo é muito simples. É trocar custo por parceria e monetizar nossa relação e criar dinheiro aonde já tem oportunidade, né? Então, esses são os job description aí do Chief Rolo Officer. Caralho, muito bom. Vou até botar, é o CRO, aí, Chief Rolo Officer. Irado. E vem cá, mas você sempre foi dessa... Porque você falou assim, que hoje você tá com o tesão de construir, o tesão, né, de monetizar relacionamentos, esse tesão desse, enfim, de fazer novos negócios e tal. Mas você sempre foi desse setor? Você sempre atuou com essa parte de publicidade e marketing e depois você se tornou, um empresário que utiliza isso como estratégia? Eu acho que o primeiro curso técnico que eu fui fazer na vida... Vamos lá, vou dar um passo atrás e contar uma história inusitada aqui que a galera normalmente pega o bonde andando, né? Meu primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi sendo auxiliar de marinheiro do meu pai. O meu pai tinha um barco, ele alugava esse barco e ele precisava sempre levar alguém para ajudar ele. Para jogar âncora, para puxar âncora, servir as pessoas Guaraná, Coca-Cola, abrir os biscoitos, né? E ele... Naquela época, minha mesada era R$415 e o meu pai, ele simplesmente me oferecia R$150 por 4 horas de trabalho no barco. Ok.
E eu já tinha aquela coisa de querer o joguinho de videogame, de querer o Night Shocks, de querer, pô, o combo na balada. Eu tava sempre querendo alguma coisa. Então, pô, pra mim, eu falava, cara, R$ 150, porra, eu sempre fiz uma coisa que eu acho até hoje muito inteligente, que é você atribuir o dinheiro a algo. Quando você atribui o dinheiro a algo, você tangibiliza o dinheiro. O dinheiro é um pouco empírico, né? Quanto custa R$ 10.000? Para mim tem um significado, para você tem outro, para um cara pobre tem outro, para um cara muito pobre tem outro, para um cara muito rico é nada, é uma gorjeta, né? Então o dinheiro ele não significa a mesma coisa para todo mundo. Perfeito. E o significado do dinheiro ele muda ao longo da tua vida de acordo com o teu momento, com a tua fase, com a tua prioridade, com o teu sonho. Então quando você atribui o dinheiro a coisas, você normalmente consegue tangibilizar mais esse significado do dinheiro, tá? E nessa época era o que? Era isso, era, cara, o combo da balada era R$ 149. Cara, quando eu saía pro meu pai, era, cara, eu tô trocando 4 horas de trabalho por ficar gigante na balada. Perfeito. Essa era a minha coisa. Então eu falava, cara, eu vou entubar as 4 horas. Eu não tava olhando para as 4 horas de trabalho, eu tava olhando para as 5 horas na balada como rei. O resultado. Então, eu comecei a trabalhar e ter uma relação com o dinheiro nesse momento. E praticamente qual era o meu trabalho? Servir. Eu tinha que servir, eu tinha que ajudar meu pai e tinha que servir as pessoas que alugavam o barco. Então, eu sempre fui um vendedor, porque vendedor é o cara que serve. Então, cara, se eu estava vendo que a pessoa estava com sede, eu já chegava com refrigerante. Se eu estava vendo que o barco já estava chegando, eu já me posicionava para jogar a âncora. Então, eu comecei a ser aquele garçom que estava um passo à frente do cliente. Legal. Então, eu era aquele cara que sempre ganhava uma gorjeta ainda no final do dia. O cara sempre me dava R$ 50, me dava R$ 100, porque pô, ele via que eu estava ali para entregar valor para ele. Perfeito, perfeito. E vendedor é isso, irmão. É isso. Vendedor é o quê? Vendedor, quanto mais útil você é, melhor vendedor você se torna. Então começa a minha relação com o dinheiro aqui. Quando eu entro ali na fase de 17 para 18 anos, isso aqui eu tinha 15, 16. Quando eu vou para a fase dos 18 anos, 17 para 18, eu quero fazer um curso de designer. E aí é outro momento da minha carreira que me ensina muito, porque no final do dia, qual é o trabalho do designer? Ligar as pontas. O trabalho do designer, se você parar para pensar, Marcelo, o que eu faço hoje, né? O negociador, ele não abre negócio. O negociador, ele negocia negócio. Então, você coloca ele em negócios que já existem. Um bom negociador, você coloca ele em negócio que já tem o ponto A, tem o ponto B, ambos querem fazer uma coisa, o negociador traz um equilíbrio. Ok. Ele constrói coisa. Eu sou um criador de negócios. Eu sou designer. Então, eu pego a empresa X, pego o serviço Y e eu alinho os dois para existir um interesse comum. Então, se você parar para pensar, o meu lugar de potência hoje, que é criar negócio entre partes, ele vem do designer, que vem de o quê? De criar pontos, de criar simetria, de conectar as coisas para criar uma mensagem, para criar uma imagem. Então, basicamente, o que eu faço hoje, eu troquei o ponto do CorelDRAW, da logomarca, por empresas e serviços. Faz total sentido, cara. Então, ali, né, quem descobre isso depois e me conta foi o Fred Gelli, que é o CEO da Tátil, que é uma das maiores empresas de designer do Brasil. Ele que fala isso para mim. Então, cara, eu me torno designer e aí eu começo a tentar um estágio. Eu tento estágio como criativo, não consigo e arrumo oportunidade como vendedor. Só que quando você vende algo que você sabe criar tecnicamente, você se torna um vendedor muito melhor. Claro. E ali eu tive minha carreira deslanchando, porque eu vendia um negócio que eu sabia construir. Então, enquanto o nego vendia, prometia o que não podia entregar e depois ia lá para o designer para fazer, eu vendia o que eu mesmo fazia. Então, eu não tinha fricção na jornada. E aí, cara, começa a minha carreira como vendedor de cartão de visita, depois como vendedor de papelaria fina, vendedor de identidade visual, vendedor de gestão de fanpage, vendedor de site, vendedor de loja virtual. E aí, a minha empresa é completamente exponencializada quando eu começo a vender e-commerce no mercado há 10 anos atrás, que estava começando no Brasil a democratização da criação de loja virtual. Verdade. Então, eu crio mais de 47 mil lojas virtuais, construo um produto
que transformou esse processo escalável. E aí a gente vende a empresa para a Vetex, eu me torno sócio da Vetex, vou para outro momento da minha vida, já não vendendo mais projeto e já passando a vender ideias, e aí a coisa vai deslanchando, e aí as coisas foram acontecendo uma sequente da outra ali, até hoje estar aqui sentado na cadeira de cofundador do G4. Muito, muito, muito irado, cara. E aí eu já trago aqui com aquele bate-papo rápido que a gente estava tendo logo no início do episódio, que é sobre todo mundo ser um vendedor. E por que eu puxei isso, cara? Tem um ponto aqui. A minha esposa, ela é vendedora. Ela começou como estagiária e tal, etc. Depois ela se tornou vendedora, enfim, de carros premium, BMW, Volvo, Audi, etc. E depois ela foi chamada para vender drones agrícolas. E aí, um tempo atrás, velho, a gente estava tendo aquela conversa de casal, né, futuro e tal, etc. E ela virou assim pra mim, pô, às vezes eu me sinto meio mal porque eu não tenho profissão. Meu irmão, na hora que ela falou isso, eu desesperei. Assim, como assim você não tem profissão, Letícia? Cara, você tem a profissão que todo mundo deveria ter, na verdade, que é saber vender. E aí eu pergunto pro Alfredo, o que é ser um vendedor, Alfredo? Eu acho que ser um vendedor... Não, eu acho que tem vários viés, né, para essa resposta. Mas eu acho que no final do dia, ser vendedor é você ser um educador. Você não está convencendo o cliente. O bom vendedor, o vendedor profissional, ele educa o cliente. Você não vende o que o teu cliente quer, você vende o que ele precisa. Porra, isso é do caralho. Você vende a verdade. Você resolve um problema, você serve. Você tem que ser comum e corrente. Então, o vendedor, ele é um designer da informação. Então, ele, filtra a informação que você tem que saber. Ele passa a informação no momento adequado. Ele passa a informação do formato certo. Então, cara, um vendedor profissional, ele é um educador, ele é um consultor de negócio. Uhum. As pessoas precisam passar a ter mais orgulho de ser vendedor. Essa é boa, isso é verdade. Porque as pessoas têm pouca... Essa é a grande verdade. O Thiago Concer é um cara que bate muito nisso. Tem orgulho de ser vendedor e tal. Hoje você tem o Flávio Augusto, tem o Alfredo, você tem o Rony, você tem o Thiago Concer, você tem o Adib, que são pessoas que têm orgulho de ser vendedor. E a Maluísa Helena Trajano, que se apresenta como vendedor antes de se apresentar como empresário. Que evolui para ser um empresário, né? Que é isso, o vendedor no final é empresário da própria vida. Todo vendedor é empresário da própria vida. O cara bom que trabalha com vendas, ele trabalha variável. Ele tem, no máximo, fixo uma variável. Perfeito, então, concordo, ele 100%. Porque ele tem que ter planejamento financeiro, ele tem que saber previsibilidade para saber como é que está a probabilidade dele faturar no mês, senão ele vai, sai, gasta mais dinheiro do que ele vai receber. Perfeito. Então, E por que você acha que ela tem que ter orgulho de ser vendedora? Fato. Ela tem que entender que vendas está acima de uma profissão. Porra, aí do caralho. Vendas, ser vendedor, está acima de ter uma profissão. Ser vendedor é um empreendedor da vida. Ser vendedor é o profissional raiz. Então, fala para ela que é diferente. Quem tem profissão é quem tem um futuro previsível. O vendedor, ele tem um futuro improvável. E é nesse caos, é nessa imprevisibilidade que coisas extraordinárias são construídas, que resultados extraordinários podem acontecer. E não no previsível do vendedor. E por que você acha que a gente tem essa... Quando fala a gente, eu tô generalizando o brasileiro em si, porque o brasileiro é um povo criativo do cacete. Só que é como a gente tava falando aqui, parece que as pessoas têm um pouco de vergonha de se colocar como vendedores. Você já fez essa análise? Por que você acha que acontece isso? A gente tem esse conflito de criatividade. Porque, cara, duas coisas que são muito... Quando você diz para uma pessoa, o Marcelo é o maior marqueteiro, o que isso significa para você? Tá me perguntando? Marcelo inventa, o Marcelo tenta vender tudo, o Marcelo exagera. Você tem um tom pejorativo quando fala desse jeito. Ele Exatamente. inventa, ele aumenta. Você traz um tom pejorativo. É uma palavra que no final do dia se tornou pejorativo. É isso. Quando você fala para uma pessoa, né? Então, marqueteiro é o cara que inventa. É isso.
é o cara que aumenta, é o exagerado, é o cara que maqueia tudo. Alfredo é muito vendedor, é o cara que promete, mas não cumpre. Então, são palavras que, ao longo dos últimos anos, foram se tornando pejorativas, por como as pessoas foram utilizando as palavras. As palavras foram criadas por pessoas, então o significado dela está muito associado ao como a gente usa ela. Então, pô, tem muita gente que olha a riqueza ou olha a palavra milionário, bilionário, de uma forma negativa. Claro. Tem muita pessoa que olha a palavra arrogante como uma coisa só ruim. Se eu pego e falo uma parada assim, se você ficar consumindo muito conteúdo, você vai se transformar num obeso intelectual. Nossa, que agressiva a palavra obeso. Porra, para mim o significado da palavra obeso é, alguém que passou dos limites do limite. É alguém que acumulou muita coisa, nesse caso comida, que transformou em gordura. Perfeito. Você se tornar um obeso intelectual, você acumulou muito pensamento, muita ideia, muito conceito, e agora você não está conseguindo processar e transformar em tática. Uhum. Não, eu concordo. É isso. Tem gente que se sente, Então, cara, eu acho que vendas e marketing foram utilizadas de uma forma pejorativa nos últimos anos, e aí acabou criando essa associação. Perfeito. Então, de fato, as pessoas acabam se tornando uma coisa assim. E não tem jeito. No final da linha, o ser humano, ele é muito ego. Concordo. Então, o cara está mais preocupado de como o filho dele vai falar com que o filho dele vai falar que o pai dele trabalha. O ser humano está mais preocupado. Isso é um fato. Eu lembro quando meu pai saiu da posição de executivo de uma empresa que tinha toda a estrutura e se transformou taxista. O quanto isso, para mim, na época de 15, 16 anos, me machucava chegar no colégio. E eu, a vida inteira, falei que meu pai era diretor de uma empresa de segurança, de serviço de segurança. Eu chegar e falar, meu pai é taxista. Eu lembro da vergonha que eu tinha do meu pai. E ele, naquele momento, deu uma das maiores lições da minha vida, que foi mostrar essa humildade acima de tudo. Então, o cara que chegava de helicóptero em Angra da empresa, que era o diretor de uma empresa grande, estava ali frequentando os mesmos lugares, falando com os mesmos amigos, e tudo bem, e tocando o barco. Mas naquela época me machucava muito aquilo ali. Uhum. Por quê? Porque a decisão dele impactava o meu ego. Então eu lembro que, cara, quando eu tinha que pedir pro meu pai levar eu e a minha namoradinha pro colégio ou pro cinema, e ele ia de táxi, eu falava assim, puta que pariu. Ela vai saber que meu pai é taxista, cara, que situação. Eu vou chegar no shopping na frente do táxi. Com 18 anos, meu pai volta como executivo e olha que loucura, irmão. E ele continua dirigindo o táxi porque ele falou, dentro de um táxi ninguém nunca vai me assaltar. Então ele ficou andando de táxi durante 4, 3 anos, nunca foi assaltado, e o Rio é um lugar perigoso. Claro. Ele falou, cara, eu vou continuar andando de táxi. E aí eu estava numa posição do meu pai já ter dinheiro de novo, ter poder, ter status, mas eu andava dentro do mesmo táxi. Então aquilo ali para mim foi uma lição muito grande, de que a gente tem que dar menos valor para a cadeira que a gente senta e o nome que está na portinha da nossa sala ou no nosso LinkedIn. A gente tem que, de fato, estar mais preocupado em como as pessoas reconhecem a gente. E foi como a gente começou esse podcast. Eu não tenho hoje problema de falar, sou Chief Rolo Officer, qual a posição no G4? Meu amigo, eu estou cagando. Eu quero gerar valor no que eu falo, eu quero impactar as pessoas, eu quero ser diferente, eu quero me posicionar, eu quero ter consistência, quero trabalhar mais do que os outros, para as pessoas olharem e falar, caralho, o moleque é bom pra caralho, é criativo, a energia desse moleque, porra, a disposição que ele tem, puta que pariu, como é que ele aguenta? E aí o cargo que eu vou ter não vai importar. Porra, concordo demais, cara. Eu vou, entre aspas, aqui, né, para quem tá só ouvindo, eu tô fazendo aspas, que eu sofro, entre aspas, também com isso, porque, enfim, eu sou advogado. Só que, cara, dentro da advocacia, eu descobri que eu seria extremamente infeliz se eu exercesse a advocacia padrão, a advocacia como eu. Não estou criticando absolutamente ninguém aqui, estou dizendo apenas aquele modelo de advocacia. E aí eu fui para a advocacia exatamente dos negócios, cara. E aí hoje eu me vejo muito mais como, de novo, vou usar o termo que você usou antes, que eu achei do caralho,
eu me vejo muito mais hoje como um monetizador de relacionamentos e gerando negócios do que como qualquer outra coisa. E tem gente que, inclusive, hoje fala assim, pô, Marcelo nem mais é advogado. Eu falo, cara, me chama do jeito que você quiser. Eu não ligo. De novo, eu quero fazer relacionamento, eu quero fazer negócio, eu quero gerar valor. Então, assim, eu me identifico muito aí nisso aí que você construiu ao longo desses últimos 5, 10 minutos aí, cara. Muito bom, muito bom. Agora, vamos lá. Para o vendedor em si, o que ele obrigatoriamente tem que ter e o que ele não pode ter, Alfredo? E eu, quando eu falo vendedor, não é o vendedor de varejo, não. Eu tô generalizando aqui no sentido que todo mundo tem que ser vendedor. Eu, o advogado, eu do podcast, o Bernardo aqui da minha produção, todo mundo. O que o cara que vende precisa ter, o que ele não pode ter? O vendedor, ele precisa ter uma ótima capacidade de comunicar. Ele tem que entender que comunicação é ser mais interessante do que interesseiro. Ele tem que entender que comunicar é mais sobre quem recebe a mensagem do que quem manda a mensagem. Né? Então, não está no que você fala, está no que os outros entendem. Esse é o filtro que você tem que se preocupar, é o termômetro do teu sucesso. O que eu estou falando, as pessoas estão entendendo, está funcionando, está claro. Quanto mais claro for a tua comunicação, quanto mais as pessoas entenderem o que você está falando, e aí é uma mistura de estratégias. Tem um cara que fala mais cadente, né, cadenciado, tem um cara que fala mais gritando. Eu sou esse cara que gesticula, que muda a energia do lugar e tal. E não existe o estilo certo. Existem os diferentes estilos. Então, isso não pode faltar. Tá? Tem que ter. Tá. Todo vendedor tem que ser um excelente comunicador. Tá? Oratória, escrita, visual, tudo. Para mim, o meu cabelo, a minha barba, a minha roupa, o meu relógio, todos os elementos de comunicação, eles fazem parte do produto Alfredo. O vendedor, ele é por si só um produto. Perfeito. Porra do caralho. E o outro lado, né? O que as pessoas não podem de jeito nenhum ter é um ego errado, né? Um ego viciado. O que é esse ego viciado? É quando o vendedor quer ser maior do que o cliente. Ok. É quando o vendedor ele está numa posição onde ele quer se colocar no mesmo patamar do cliente, onde ele quer entrar numa disputa com o cliente ali. Ele tem que entender que naquele momento ele está servindo, ele está ali para ser uma pessoa comum e corrente, ele tem que se posicionar, mas ele não pode querer começar a overpromise, a falar mais do que deve. Pior coisa que tem um vendedor que fala mais do que deve. É a pior coisa que tem. O vendedor que fala, que fica se vendendo e quando o cliente não está perguntando. Isso é muito ruim. Então, eu ficaria com esses dois. Muito boas, muito boas, muito boas. Como é que você faz o processo aí dentro do G4 para trazer a galera de vendas aí? Você participa diretamente? Como é que é? Não, cara. Hoje em dia, a gente tem uma estrutura já muito, muito consolidada aqui, muito grande, uma governança muito clara. A parte de vendas hoje fica direta associada com o John ali, né? São 130 vendedores. Cacete. E aí ele já tem todo o playbook ali de atração de talento, entrevista, contratação. A gente tem que a gente chama de... Existe o ICP, né? Perfil de cliente ideal. Uhum. Né? A gente tem o perfil de colaborador ideal, o ICC. Né? Legal. Então, a gente está o tempo todo analisando quem é o perfil de vendedor e, obviamente, vira e mexe testando novos perfis também, que é super importante. Né? Mas você participa das estratégias, né? Ou não? Não, estratégia de vendas, eu participo mais da parte de geração de demanda e, obviamente, quando as coisas não estão dando certo, a gente acaba entrando ali como advisor da área para poder ajudar na política comercial. Mas, assim, a minha atuação hoje é naquilo que mexe ponteiro, né? Então, é normalmente geração de demanda, fluxo de atendimento, volumetria de leads, esse tipo de coisa, né? Objeção. Nessa hora, o que é mais importante, assim? É um cara ser muito criativo ou o cara já vir, sei lá, tecnicamente preparado, assim? Porque é possível formar um vendedor, um cara que é zero criativo, um cara que é zero comunicativo. É possível meter técnica nele para ele virar um vendedor do caralho? O mais importante, cara, também é você entender, fragmentar o trabalho da venda de acordo com a empresa, porque às vezes tem um cara que é muito bom num pedaço da venda, da jornada, mas não é bom de fechar. E aí esse cara, ele atende bem, ele nutre bem, mas ele não consegue converter.
Então, normalmente é importante você identificar isso, entendeu? E quando Tinha um cara uma vez da fica à Prudente vontade. que o cara, pô, era muito bom de fazer relacionamento. Então, era aquele cara que ia para academia, ele conseguia marcar reunião. Ia para uma festa, conseguia marcar reunião. Ia para um evento, conseguia marcar reunião. Mas ele criar uma conexão do cliente com o produto, ele era fraco. Ele não sabia fazer spin selling, né? Transformar o produto numa necessidade para o cliente. Ele mais apresentava o produto. Ok. Então, cara, esse cara era um cara que ele deveria fazer parte da jornada de BDR, de Business Developer. Ele não deveria ser o cara de closer, de negociação, de abrir proposta. Perfeito. Ele já devia passar o bastão para um cara mais técnico, um cara que ia conseguir aproveitar muito mais aquele lead. E a alta performance de venda é isso, né? É você transformar a sua jornada em venda em microserviços, em micromomentos, aonde você consegue ter um perfil de pessoa ideal para aquele canal, para aquele momento, para aquele tipo de lead. Isso vai aumentando a tua conversão. Perfeito. Agora, tem muita gente aqui, eu vejo muito cliente, inclusive, que a gente trabalha com essa parte de estruturação de negócio, que os caras pecam muito no comercial deles, eles focam muito produto, processo e tal, mas na hora de comercial, não, comercial sou eu que sou o CEO da empresa. Você acha que essa é uma grande falha que a gente tem aqui no Brasil? Ou melhor, você enxerga muito isso também, que eu acabo enxergando com esse modelo de cliente que eu tenho aqui, micro e pequenas empresas, empresas de médio porte ali. Olha, cara, são modelos e modelos de negócio, mas é o que eu falo na aula do G4. Muito empresário vai lá de empresa de serviço, advogado, contador, e fala, pô, a empresa depende muito de mim para vender. E tudo bem. Talvez realmente, de fato, você faça parte de uma etapa da jornada ali, no qual você é a ferramenta de conversão do teu negócio. E aí você tem que entender qual é a melhor maneira de usar essa ferramenta. Como é que você usa em menos tempo, como é que você não senta numa reunião para ficar 1h30, como é que você cria um playbook de venda onde você entra na reunião durante 10 minutos. E aí você vai construindo isso, entendeu? Massa. Vou dar uma guinada aqui um pouquinho no tema. Mas esse é um erro clássico, assim. Um guinada aqui um pouco no tema. Vamos lá. Você tá com quantos anos? Tô com 37. Exatamente a minha idade, cara. E aí, quando eu lembro lá da minha infância, pré-adolescente até adolescente, meu irmão, as propagandas eram iradas. Era muita propaganda criativa, sem pudor, muito mais livres. Hoje, eu tô falando de TV, tá? Principalmente. As propagandas que a gente vê na TV, naquela época, esse nível de internet que a gente tem aqui hoje nem tinha. Mas hoje, eu pergunto pro Alfredo, o marketing hoje está muito, entre aspas, certinho? Não sente falta daquelas propagandas mais livres que realmente futucava a imaginação, que futucava o desejo, a vontade do consumidor, cara? É pergunta polêmica agora, né? Tá, vamos lá, então. Tem duas coisas aqui. Ok. Tem duas coisas aqui. A primeira é que as empresas, o mercado de agência sempre foi um mercado altamente concentrado, uma área artística, e você tinha pessoas incrivelmente geniais que ganhavam muito dinheiro no modelo de negócio de agência. As agências eram supervalorizadas. Ok. Você lembra disso? Há 20 anos atrás, você contratar uma África, contratar uma Can, você tinha Washington de Oliveto, você tinha Nizanguanais, você tinha os caras muito sinistros, e os caras ficavam extremamente ricos. O modelo de agência era quase que o modelo hoje das aceleradoras e das venture capital. Você escolhia uma agência, cara, o cara ganhava dinheiro de verdade trabalhando para a tua marca. Ok, verdade, lembro. Esse modelo se destruiu. Ele se destruiu ou foi destruído? Cara, eu acho que teve os dois. Mas quem é o novo Nizanguanais? Quem é o novo Washington de Oliveto? Cara, eu vou dizer... Quem são os caras hoje, criativos, bons de negócio, bons de relacionamento, que estão ali atendendo as contas e fazendo campanhas mirabolantes? Então, você tem hoje um recurso criativo muito pequeno. Ok. O modelo de agência, ele mudou completamente. Completamente. Tá? E, cara, desculpa, mas assim, se você tem um mercado
artístico praticamente, no qual não dá tanto dinheiro, você não vai atrair artistas tão caros. Ok. Se o futebol não pagasse o valor que ele paga, talvez vários jogadores de futebol jogariam outro esporte. Ok. Tá? Então, você tem um problema no insumo, que é a criatividade. A criatividade, ela não está sendo valorizada como ela deve. Tanto que hoje, você tem várias pessoas com um QI criativo muito grande que se transformaram em professores. Porque ensinar dá mais dinheiro do que ter uma agência. Perfeito. Mas você acha que elas não estão sendo valorizadas ou elas também estão sendo minadas pela sociedade? Eu acho que aqui você tem um problema de uma série de coisas. Aí você tem o outro lado, que é o lado da mudança de mentalidade da cultura das companhias. Se criou algo muito forte em cima de performance. O marketing moderno é um marketing de engenharia, é um marketing de número, não é um marketing criativo. Isso muda também o profissional que é valorizado no marketing. E as empresas, antigamente, elas contratavam contratos milionários com agências. Hoje, as empresas têm time de marketing interno. Então, as novas empresas contratam a agência para fazer uma campanha. Mas o marketing mesmo é tocado no dia a dia, internamente. Então, isso também faz com que a gente tenha menos intercâmbio intelectual. Porque o cara que trabalha no marketing do G4, ele pensa e olha G4 todo fucking dia. O cara da agência, não. Ele estava criando para a Magazine Luiza e criava, de repente, uma escola de educação. Perfeito. Então, existia um intercâmbio intelectual muito maior. Então, as pessoas hoje que estão criando, elas acabam. Eu não vou muito longe. Esse ano, a G4 contratou a Ogilvy para fazer uma campanha, porque eu senti que o G4 estava ficando boring. Era mais do mesmo o tempo todo. E por mais que a gente tinha uma ideia, eu sentia falta de uma coisa de fora. Eu sentia falta de um cara que tem referência lá de Cannes. Então, você tem esse pilar. E o último pilar, irmão, é o pilar da comunicação. A comunicação, ela era uma via de mão única. Você ia lá na TV, falava um assunto e, pô, nego ficava puto ou não, os canais de reclamação e engajamento eram pequenos. Hoje, tu fala uma porra errada, tua semana virou um inferno. A ação de empresas despencam 2 pontos percentuais por causa de um post no Twitter. De um terceiro. Porra! É uma maluquice. Tem uma ação caindo porque um terceiro falou alguma coisa, porque um político falou alguma coisa, é uma loucura muito grande. Claro, claro. Então, tem uma curadoria menor de comunicação, o que dá mais liberdade de comunicação, mas, por outro lado, existe uma curadoria muito menor, e aí você tem um risco de comunicar muito grande. E quando você está num evento que você não é especialista, você vai ficar abrindo a boca? Não, você vai abrir a boca se te chamarem. Então, é isso que acontece com as marcas hoje. Elas abrem menos a boca porque o risco em abrir a boca é muito grande. Mas você não acha... Vai lá. Mas aí, vamos lá. Você falou aí das marcas abrindo a boca. Mas, porra, se eu for pegar aí, muitas empresas nos últimos 2 anos, principalmente, tentaram abraçar pautas que deram muito errado. É exemplo da Budweiser. Foi um ponto que a gente tratou aqui que eu até tratei com o Thales aqui. Eu não quero entrar no lado filosófico, etc, de pauta woke contigo, não. Pode ficar tranquilo aqui. Mas foi até o Thales falou, caralho, Marcelo, imagina, por causa de uma porra de um chefe de marketing que achou que ia dar certo pra Budweiser, que é uma cerveja de redneck, que é uma cerveja de caminhoneiro, cerveja do americano classicão lá, achou que ia dar certo botar uma porra de um... Aí não lembro lá o que foi que eles botaram lá, totalmente dissociado. A empresa foi lá, perdeu a liderança, deixou de vender pra cacete. E aí, você não acha que tem esse lado da sociedade também fazer essas exigências e a galera cai no papo? Isso, mas é o que eu tô te falando, é a falta de curadoria. E aí, por outro lado, é essa questão das marcas. E aí vem um ponto, a sociedade ela tá altamente dividida, né? Então são 2 grandes grupos. E aí não tem jeito, qualquer coisa que você se posicione, o impacto é muito grande, que é o impacto é a metade. É verdade. Então você acaba criando, cara, um pedestal ali muito grande, sabe? Essa polarização tá indo para realmente, infelizmente, assim, para todo lado, até para esse lado. Aí assim,
Você chegou a ver a nova propaganda da Nike, cara? Cheguei. Você não vai acreditar, cara. A gente tava com uma campanha igual. Tá de sacanagem. Juro Só por que Deus. assim, eu Aí a entendo gente vocês não- meterem essa porra. Mas a deixa eu falar gente aqui, não- como o consumidor, vai. Se chega uma propaganda, e deixa eu contextualizar aqui a galera. Galera, saiu recentemente, vai, quando sair esse episódio deve ter tido um mês, assim, mais ou menos. Saiu uma propaganda da Nike, em que a Nike está ali valorizando, meu irmão, o suor, a ambição, em termos esportivos, o egoísmo, o vencedor, o primeiro lugar, em ser um destruidor dos outros, porque é uma competição e tal, 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 tal. A Nike meteu uma propaganda assim. Eu até me arrepiei de tão irada que eu achei. Mas porque eu sou dessa linha. Eu sigo essa linha. Então, se eu visse o G4, sabendo que o G4 tem uma figura, por exemplo, como o Thales, como CEO, eu vou falar assim, cara, isso casa. Isso casa com o G4, isso casa com o Thales. A imagem e tal, etc. Mas quando veio a Nike, exatamente por causa dessa bipolarização que você mencionou, ela tá sujeita a muita coisa. Só que me parece que já é a sociedade dando um recado de que aquela pauta não tá legal. E a gente precisa voltar a uma situação em que a realidade é a realidade e parar de esconder ela. Entendeu? Cara, eu acho que no final do dia é todo mundo o tempo todo. Eu vou falar um negócio que eu ouvi essa semana aqui que é meio duro. As pessoas elas não querem pensar, elas preferem pegar a opinião de alguém e sair repetindo. Isso é fato. Certeza disso. Então, assim, no final do dia, a gente tem metade das pessoas que defendem trabalho duro, sacrifício, decisão difícil, uma vida, pô, ter disciplina é um saco, é chato, e uma outra metade achando que ser gordo é normal, né? E eu sou, então eu posso falar. Ninguém vai poder me cancelar aqui no podcast. Falar, eu tô no lugar de fala, vai se fuder todo mundo. É boa, garoto. Ser gordo é normal, ser pobre é uma culpa dos teus antepassados. E aí, cara, é essa parada. E aí, realmente. pô, quando você pega uma empresa falando da verdade, porque, cara, ser campeão não é para todo mundo. Ser campeão é muita decisão difícil, é muito sacrifício, é o teu sonho acima das tuas vontades, é você controlar e muitas vezes acabar com teus desejos. E é para poucos. E, porra, você vai ter que ter raiva, porque a raiva ela vai se canalizar em uma energia para você continuar. Você vai ter que ter ego, porque sem ego você vai desistir, porque você vai falar, porra, eu prefiro desistir do que chegar lá e passar vergonha. Então, meu amigo, ser campeão, ser medalha de ouro é para poucos. Concordo Agora, plenamente. como você quer interpretar o que eu tô te falando, são outros 500, pô. Certeza. É igual o caso do Thales agora, né? Que ele falou, tem que trabalhar 80 horas por dia, lá. Não, as pessoas queriam pegar o corte para trazer uma polêmica, para fazer um bode expiatório, porque no final do dia, o que ele vem no G4, eu tenho mais negro do que várias empresas na liderança, eu tenho mais mulher na minha diretoria do que homem, eu tenho mais esquerdista na companhia do que muita empresa que prega isso. Ou seja, no final, é uma forma de expressão. Não é na prática o que acontece. Uhum. Entendeu? Mas as pessoas preferem pegar aquilo ali e sair repetindo de maluco. Aí tudo bem. Aí vira papo de com maluco. certeza. A internet hoje é papo de maluco e ambiente de... Olha que curioso. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas deixa eu entender aqui. Vocês não vão seguir adiante com a propaganda do G4? A que vocês iam fazer uma pegada parecida com a da Nike? A gente optou por vários motivos. Mas não vai sair. Tá, beleza. Então vamos pegar aqui a pergunta ligada a isso que você acabou de falar. Cara, qual o futuro da internet e do consumo? É conteúdo, cara. Conteúdo. É a galera muito mais consumindo as coisas do que, de fato, uma roteirização. É muito mais verdade, muito mais improviso, muito mais conteúdo orgânico do que um conteúdo roteirizado. Saquei. Faz sentido. Porque as pessoas se expõem muito a isso? Não, porque é a tendência do UGC, né? Do User Generation Content, né? Então, é o conteúdo orgânico sendo criado, é o teu cliente virando teu produtor de conteúdo. As empresas hoje que elas estão voando
elas criam cenários, ambientes e momentos para os seus clientes criarem conteúdo para elas e elas utilizam desses conteúdos criados. Perfeito. Perfeito. Elas não ficam produzindo campanhas, botando modelo dentro de uma fotografia. Ela simplesmente cria uma fotografia em cima do acontecimento real. É esse realismo que é o marketing do futuro. Irado. E aí, Alfredo? Eu comecei perguntando quem é Alfredo, agora a pergunta é como que o Alfredo se vê no futuro? É minha última dessa primeira parte. Cara, o Alfredo se vê no futuro, eu acho, cada vez mais inserido no mercado de educação. A gente acredita nisso ser uma grande forma de mudar o Brasil. A gente está, muito comprado investindo nosso tempo nisso. O Brasil hoje não tem um parceiro de negócio para o médio empresário brasileiro. Você tem o Sebrae ali na base, você tem as consultorias e os bancos investindo no grande, mas o médio brasileiro ele fica num limbo. Então, acho que o G4 ele tem a oportunidade de, através da educação, atrair esses empresários médios e poder construir, de fato, aí um potencial negócio, parceiro do negócio para o médio empresário. Chega aí, pô. Muito Dá bom. um alô aqui. Acabamos de falar de você aqui, podcast que tu fez também, do Fernandinho da Apex. O Fernando tá aí? Não, é o Não, tá aqui. É o Djaí, pô, diga aí. Legal, você tá gravando com ele. Manda um abraço aí pra ele. Eu acho que ele tá aqui do lado, mano. Se não, Tá vendo aí, ó? Ao vivo no Diga aí apareceu o Thales aí, irado. Aqui, quadro 2. Tá, pode continuar aqui? Pode ir? Pode. Aqui é a segunda parte mais rápida aqui. Você sacaneou falando aí da questão do Merchan Cash aí, cara. Eu tenho que agradecer a segunda parte dos mantenedores, velho. Puta que pariu. Tempo, benefícios, que mexe com a parte, enfim, de seguros, de seguro-saúde, diversos tipos de seguro. Eu sou segurado deles, os caras são realmente sensacionais. A Vivian Kabay, cara, uma artista plástica, não sei se dá pra ver aqui essa arte que tem aqui, Alfredo. Ela fez uma arte pro Diga aí, falando exatamente dos negócios e da liberdade que faz as pessoas crescerem. Vivian é sensacional. Pô, tem que agradecer ao meu escritório, Mendonça Machado, advogados que trabalham na parte principalmente de estruturação de negócios, M&A. Arquimedes, né, que é um BPO, uma parte de gestão financeira. Financeiro é indispensável para qualquer empresa. E eles ajudam demais, eles cuidam do meu financeiro e, pô, libera várias horas do meu dia. E, cara, esse aqui você vai gostar. Instituto Ponte, cara. É um instituto, tá? Uma entidade filantrópica, que tem hoje mais de 350 crianças, que pega essas crianças desde o início ali do ensino até jogar eles para a faculdade com zero custos e nas melhores escolas do Espírito Santo. E óbvio que você podia falar, pô, Marcelo, mas você está fazendo propaganda dos patrocinadores. Você está cobrando o Instituto Ponte fazer isso, cara? De jeito nenhum. Né? É a nossa troca aqui, eu divulgo o Instituto Ponte. Então, quem quiser ajudar o Instituto Ponte a se desenvolver ainda mais e impactar ainda mais crianças com educação, pode procurar lá no Instagram, no @Instituto Ponte, ou aqui através do Diga aí, que a gente faz essa ponte pra gente, como você falou, Alfredo, mudar a educação e mudar o Brasil. Vamos lá, velho. Segundo quadro. Se você fosse o Thales, qual dica você pediria? Botou a mão na cabeça, ó. Se você fosse o Thales, qual dica pediria para Alfredo para aumentar ainda mais as vendas? Boa. Isso não vale, porque essas dicas ele já me pede, né? Então não. Então, mas aí eu preciso saber aqui, a galera precisa saber aqui, entendeu? Não, normalmente quando o resultado do mês. Vamos lá. Vai. Tem dois momentos. O primeiro, quando o resultado do mês ele tá um pouco mais difícil, aí ele sempre vai me perguntar por que tu acha, qual é a tua opinião aqui, como é que tu acha que a gente consegue gerar mais demanda, o que você acha que são as alavancas que a gente pode botar energia e a relação custo, energia, resultado vai funcionar dentro do prazo que a gente precisa, que isso é uma coisa que as pessoas não olham muito. Muita empresa está mal de resultado, ela vai investir em canal de venda, mas esquece que aquele canal te dá um prazo médio de ciclo de venda de 15 dias. Aí não adianta nada você naquela semana fazer essa correria. E a outra é quando ele vai comprar alguma coisa, né? Casa, carro, tudo que ele negocia para ele sou eu. Ah, é? Boa. Qualquer compra da vida dele, normalmente, quando não é um desejo, um sonho, que ele está emocionado, ele pergunta para mim o que eu mando de proposta, o que eu faço, e eu tenho um framework meu pessoal de negociação que é bem interessante, que normalmente a gente consegue fazer bons negócios. Muito bom. E essa aqui agora? Se você fosse publicitário de campanha política, não falei de ninguém, tá? De campanha política, qual seria a linha do publicitário político Alfredo?
Cara, assim, eu sei que pode ser errado, pode soar mal, as pessoas podem levar para uma reflexão, para uma opinião negativa, mas assim, eu literalmente cago para a política. Eu sei que é a ferramenta de mudança do Brasil, mas o meu papel é muito mais gerando emprego, moldando e promovendo uma mentalidade empreendedora, inspirando as pessoas, do que de fato tentando mudar alguma coisa na política. Não é minha praia, eu não sou estudioso do assunto, então eu acho que eu nem aceitaria a conta, para ser sincero, Tá justo. de um político. Então, assim, eu Tá acho justo. eu acho só que a política, para deixar uma opinião maior, a Uhum. política foi para um lado muito personificado de heróis e vilões, aonde as pessoas gastam grande parte do momento de visibilidade criticando e atacando um ao outro, ao invés de fato apresentar propostas. Nós hoje somos meros torcedores de time de futebol numa arquibancada, dando pitaco e escolhendo para quem vamos torcer, e não estamos ali avaliando propostas e fazendo um comparativo de plano de execução, de plano de ideias. Essa só é a minha posição em relação à política atual no Brasil, seja para presidente, prefeito, que for. Boa. A gente vê pessoas atacando pessoas ao invés de planos e ideias sendo discutidos ali de fato, e a gente podendo comparar o plano de execução de um com o plano de execução de outro. Cara, isso é muito, muito, muito verdade. Irado. Vamos lá, último quadro e o mais rápido, relembrando: Apex 5, Tomasi, Claides, Tempo Benefícios, Vivian Cabai, Mendonça Machado, Arquimedes, Instituto Ponte e 12º Fórum Liberdade, Democracia de Vitória. Cara, pela minha conta, se cada uma dessa paga 3 mil por mês para você, tu tá fazendo 30 mil por episódio. Mas você não sabe quantos episódios eu faço? Por isso que eu falei por episódio. Não sei se é por mês ou não, mas 30 mil por episódio você tá fazendo aí. Cara, já vou ter ficou que... vermelho. Já saiu a consultoria aqui, não. Já saiu a consultoria aqui pro ano que vem. Aí, galera da PEX, da produção. Já saiu a consultoria aqui do Alfredo. Provavelmente é menos, porque você vende a temporada. E a temporada deve estar saindo a uns R$1.500, R$2.500 por episódio, por parceiro. Deve ter dois tipos de parceiro. Um que paga mais. A entrevista é minha. Boa. Vamos lá agora. Papo 1. Indicação de um livro. Sobre qualquer tema, não somente sobre vendas. Bora vender, né? Boa. Um filme e uma série. Billions. E filme. Cara, gosto muito daquele A Negociação, do Richard Gere. Sei qual Ele vende um banco, é bem legal. Gosto iradíssimo. Muito, é iradíssimo. Gosto muito do Fome de Poder também, é muito legal. Iradíssimo. Muito bom. Muito maneiro. Lobo de Wall Street, eu acho que, não tem como não pensar assim, mas que se eu ficasse com um só, seria esse da Negociação ou Fome do Poder. Irado. Muito bons filmes. Um valor, princípio, né? Série é Billions de Suits, né? Esquece. É claro. Você viu que vai ter um spin-off de Suits? Vai ser na Califórnia. Massa. Um valor, princípio. A lealdade, né? Um herói. Cena. Um esporte. Surf, kitesurf ali. Boa. Desenho de infância. Arnold. Da Nickelodeon. Caraca, velho. Não, game. Mingo. Era Rockstars, que era depois de... Era Rocket alguma coisa, que era depois do Arnold. Eu assistia Bob Esponja, Arnold, e depois esse Rock 5, Rock alguma coisa, que era o desenho depois de Arnold, que eram 2 irmãos e 2 amigos que faziam esportes radicais. Aí, sua cara, então, pelo jeito aí, ó. E um game. Você joga ainda? Videogame? Aí um game, acho que, FIFA com os amigos e GTA sozinho. Boa, garoto. Uma banda, um artista musical. Mano, artista musical. Uma banda. Eu não sou muito de música, não, assim. É mesmo? Não. Eu acho que eu curto ouvir pra caramba. Vintage eu curto ouvir. Boa. Você tem ali um Justin Bieber que eu me amarro. Você tem ali os caras do hip hop também. Boa, tá justo. Melhor campanha de marketing que você se lembra?
A Nike, né, cara? As campanhas da Nike, normalmente elas são... Pô, elas marcam, né? Com certeza. Elas não vendem tênis, elas são, pô, são sempre muito... Uma mensagem muito boa, imagem muito boa. São normalmente cinematográficas. Eu Verdade. acho que olhando para o contexto geral, acho que a linha da Apple e da Nike ali de campanha. Muito boa. Minhas duas últimas. Um medo. Morte. Ambição. Construir a escola do que meu filho vai estudar. Porra, que irado, velho. Isso aí é muito boa. Irado. Cara, é isso. Chegamos aí a praticamente cravada aí 1 hora de episódio. Eu te agradeço, porra, imensamente. Passo a palavra aí para umas considerações finais, caso queira, né? Não, cuidado vocês aí que estão patrocinando o Diga aí, porque o cara tá muito merchan aqui, é o Silvio Santos do podcast, o cara é um merchan guy, e, pô, você vê que ele não consegue nem mais falar todos os negócios, então explorem mais o lado visual, ó. Tem espaço do lado da cabeça esquerda dele, tem a TV que a logo tá muito pequena, então dá para alguém comprar ali o headline da TV, aí as dicas, headline e o piso ali da TV, botar uma faixa forte, e a mesa ainda tem espaço para 1 ou 2, e tem toda a parede ali do lado direito também. Tem espaço. Ô, Ferê, espero que você esteja ouvindo isso aí, vamos trabalhar mais isso aí para a próxima temporada. Literalmente parece um piloto de Fórmula 1, entendeu? Parece aqueles macacão de piloto de Fórmula 1. Tem adesivo em tudo que é lugar. Boa, cara. Aí, muito, muito obrigado. Episódio riquíssimo, como sempre. E é isso. Valeu, cara. Obrigado. Bora vender, turma. Abraço, valeu. prazer. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.